1º de abril de 2021, data popularmente conhecida como Dia da Mentira, também a data que marca a consolidação do golpe militar de 1964 no Brasil. E, entre outras questões, essa situação que ocorreu à época no Brasil traz algumas discussões na atualidade, alguns questionamentos, alguns debates acalorados, e eu trago esse vídeo aqui no intuito de esclarecer, ou tentar esclarecer, duas questões que muito se aborda sobre esse assunto. Uma questão é se foi golpe ou revolução, o qual fundamento se utiliza para se defender que se tratava de uma revolução, a intervenção dos militares no Brasil em 1964, e se o golpe foi um golpe militar, meramente militar, ou se o golpe foi um golpe civil-militar, como alguns passaram a defender mais recentemente. Então vamos lá, desdobramento aqui do vídeo, respondendo a primeira questão, é que se foi golpe ou revolução. Isso aí é muito fácil de se responder. Toda essa movimentação que culminou no golpe de 1964, ela foi alimentada durante muitos anos, desde o último mandato de Vargas já um não ditador, do Estado Novo, e Vargas tinha várias medidas, era tido como um trabalhista, e acabou atrasando o golpe no seu último mandato através do ato do seu suicídio, dando um tiro no peito, e acabou atrasando esse golpe por 10 anos. Então, João Goulart, um discípulo de Vargas, nascido inclusive na mesma cidade, São Borja, os dois eles tinham uma proximidade. Vargas apadrinhou João Goulart, e João Goulart, então vice-presidente do então presidente à época, Jânio Quadros, com a renúncia de Jânio Quadros, automaticamente ele assumiria o comando do país. E essa situação foi que fez com toda essa movimentação se eclodir, além de outros fatores. Mas primordialmente veio as questões das reformas de base propostas por João Goulart, que traziam mudanças radicais, na estrutura social brasileira. Então, essas reformas de base, para citar o exemplo de dois decretos assinados por João Goulart, o decreto 53.700 e o 53.701. O 53.700 sintetizamente falando, ele propunha a desapropriação de áreas rurais, ou a despropriação de terras improdutivas, no território nacional, a fim de favorecer a reforma agrária e a despropriação em favor do petróleo brasileiro. Isso seria uma emancipação econômica do Brasil. Você está estatizando o setor, e isso veio de encontro a interesses do capital burguês nacional e internacional. Então esse golpe ele mexe com as estruturas do Estado brasileiro, mexe com a ordem estabelecida. Então, para elucidar essa questão, uma revolução, o que é que traz uma revolução? Uma revolução traz mudanças, ela tem como resultado mudanças nas estruturas sociais. E o golpe em questão, ele não trazia nenhuma proposta de mudança. Na verdade, é exatamente o contrário. O intuito do golpe é estabelecer o status quo, defender a estrutura social e política brasileira da época. Então, defender os interesses do grande capital,
e em contrapartida você destitui um político que foi eleito democraticamente. À época você escolhia o vice-presidente, o voto ao vice-presidente era um voto distinto do voto ao presidente, né? Você não votava em uma chapa, o vice-presidente ele não era puxado pelo eleito presidente da república, você votava no vice, votava no presidente de forma distinta, e se destituiu o João Goulart exatamente para bloquear, né, essas mudanças na ordem social brasileira. Então fica bem claro aí que não se tratava nem de perto de uma revolução, e sim de um golpe, né, de um golpe financiado pelo capital nacional e estrangeiro, né, grandes industriais, se defendia os interesses de empresas estrangeiras que atuavam no Brasil, né, e isso veio culminar no golpe de 64. A segunda questão, que é se o golpe ele era um golpe somente militar ou um golpe civil-militar. Para quem quiser pesquisar aí como se desenrolou o processo, o golpe ele foi alicerçado, né? Se criou o terreno para que o golpe fosse possível, e para isso houve toda uma comunhão de setores da sociedade civil para que o golpe fosse possível, né? Então não tem como a gente tentar atribuir somente, né, na história, a gente tentar somente atribuir, né, esse período de 21 anos da história brasileira às Forças Armadas, né? Ela contribuiu, participou, foi quem de fato validou, né, o golpe, mas houve uma grande contribuição, né, de setores da sociedade civil, né? Então, a exemplo das classes médias, né, juntamente com a Igreja Católica, a exemplo da marcha, né, da família com Deus, né? Isso muito é resultado de toda a campanha midiática que a grande mídia fez para destituir, né, o João Goulart, e isso veio a contribuir para esse clima de estabilidade no país. Então, para citar aqui alguns órgãos, né, da grande mídia, né, algumas grandes empresas da grande mídia nacional que apoiaram o golpe, né, apoiaram o golpe e continuaram ao lado dos ditadores ao longo desses 21 anos. Exemplo do Grupo Globo, né? O Grupo Globo até então era um jornal ali do Rio de Janeiro, com sede no Rio de Janeiro, e após o golpe, apoiou o golpe, e após o golpe ganhou a sua concessão, né? E veio a se tornar esse grande conglomerado de comunicação a partir desse evento que foi o golpe militar de 1964. Foi ali que a Globo veio a crescer, né? Temos o Grupo Folha, o Grupo Estadão, né? O Jornal do Brasil, todos eles ali agindo em comunhão para a derrubada de um governo democrático e o estabelecimento de uma ditadura repressiva e sangrenta, né? Que durou essas pouco mais de 2 décadas no Brasil. Temos setores, os industriais, né, os empresários, né, que também vieram a financiar, né, a propagar essa campanha, essa propaganda anti-governo. Para citar um exemplo, nós temos aí o IPES, né, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que foi um órgão, que o Instituto ele foi criado, né, com a organização de empresários cariocas e paulistas, e esse órgão ele trabalhava filmes, né? À época a gente não tinha assim, uma mídia televisiva tão forte no Brasil, então eles trabalhavam filmes, esses filmes rodavam pelo interior do Brasil, propagando, né, uma situação de um João Goulart comunista, né, que ia atentar contra as pessoas de bem, contra o bem-estar da família, né? E isso, se a gente está falando aí do início da década de 60, a gente não tinha outros meios de informação, né? Você tinha ali a mídia oficial, e ela
propagava isso. Somado a isso, você tinha, né, essa associação de grandes empresários que fazia rodar pelo país esse tipo de conteúdo, né, criando esse clima de instabilidade e o que acabou tornando a situação insustentável. Então, isso elucida a questão de fatos. De fato, foi um golpe civil-militar. Né? Os militares foram quem botaram a mão na sujeira, né? Foi quem sujaram as mãos, né? Na situação em questão, mas houve uma grande parcela da sociedade civil envolvida em todo esse processo. Para citar uma questão mais enfática, uma situação mais enfática, houve, por exemplo, a Ultragás, à época, né? Tipo, uma empresa à época, o presidente, né? Harrigan Albert Boyce, né? Que era um estrangeiro radicado no Brasil, e Harrigan não só financiava a Operação Oban, né? A Operação Bandeirantes, como participava de sessões de tortura. Então ele não se satisfazia somente em financiar, né? Em dar uma ajuda financeira, né? Ele participava ali de um clube de empresários no qual financiava a Operação Oban, mas ele não ficava satisfeito somente com essa situação de backstage, né, de ficar ali atrás das cortinas. Ele participava de sessões de tortura, né? Inclusive chegou a encomendar máquinas de eletrochoque para estar ali ajudando nas sessões de tortura aos seus opositores políticos, né? Tivemos há pouco tempo aí o caso da Volkswagen, que se comprometeu a pagar uma indenização de 36 milhões de reais a funcionários e ex-funcionários que ela ajudou a ditadura perseguir, né? Então a Volkswagen ela monitorava funcionários, né, ligados a sindicatos, e delatava seus próprios funcionários à repressão. Temos a Chrysler, se tratando da grande mídia, você tem a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, soltando notas de meia-culpa, se colocando que apoiaram a época o golpe, mas que lamentam. Então, muito fácil se lamentar a quem ganhou muito, né, com todo esse processo. Né? Estamos falando de empresas aí que são capitais bilionários, né? São empresas bilionárias, em detrimento dos 21 anos de atraso que se teve o Brasil durante esse período, esses 5 presidentes militares, desses 21 anos de ditadura e repressão militar no Brasil. Né? Então acredito aí que deu para se responder essas duas questões. Né? Eu quis fugir um pouco de todo o contexto do golpe e dos desdobramentos antes e após o golpe, até porque já tem muito material na internet sobre isso, e focar nessas duas situações para estar dando uma resposta, né, a essas duas questões que vira e mexe, outra hora a gente se depara na internet com essas discussões sem pé nem cabeça. Né? Então fica aqui mais uma contribuição do canal. Quem gostou do vídeo aí dá um like, ativa os sininhos aí para as próximas notificações, se inscreva no canal e até a próxima.